Olá, sejam bem-vindos. O primeiro vídeo nesse formato do canal do Bagagem Despachada. Então a gente tem outros vídeos aqui no canal, mas esse formato é o primeiro. Então já de imediato eu peço desculpas pelo cenário. Enfim, a gente vai melhorando com o tempo, não é mesmo? Mas sobre o vídeo de hoje a gente vai falar sobre cruzeiro. E mais especificamente sobre os cruzeiros da companhia MSC. E mais especificamente ainda sobre o MSC Civil. Então, para quem não sabe, o Civil ele vai voltar aí, né, na temporada do final do ano. Começa em outubro ou novembro. Cada ano que passa eles adiantam mais, né? A vinda parece e demora mais para a temporada acabar. Mas eu vou falar especificamente nesse vídeo sobre o Civil e sobre a gastronomia do Civil. Então vai ser um vídeo totalmente voltado à minha experiência, né? A experiência que eu e o meu namorado tivemos viajando com o Civil lá em 2019. Assim, gente, esse vídeo, ele é 100% sobre a nossa experiência. Então não vou ficar enfeitando e vou realmente falar a verdade sobre o que eu achei dessa experiência. É importante dizer que apesar que tenha sido, né, a viagem tenha sido feita com o MSC Civil, é bem fácil de aplicar a ideia aqui, né, nas outras navios temáticos também, como Grandiosa, enfim, Harmonia e outros navios que a companhia tem. Então, começando do começo, né, gente? É importante dizer que ao final desse vídeo eu vou contar uma verdade, né, uma dica talvez, que eu não vi em nenhum outro lugar, então não é nada oficial, mas é baseado exclusivamente na nossa percepção e experiência. Então fica até o final do vídeo, porque a dica, ela é boa, tá? Pelo menos eu acho que ela é. Gente, então eu vou começar falando dos restaurantes, né? Porque existe aí uma separação dos restaurantes que estão inclusos no pacote e os que não estão. Então eu vou começar falando daqueles que estão inclusos e vou, junto com isso, colocando a minha opinião. E esse vídeo realmente é a verdade que ninguém conta, porque assim, eu pesquisei alguns vídeos pra fazer esse, inclusive, né? De fato, a gente encontra bastante gente elogiando a gastronomia, a comida, os restaurantes do navio, né? Porém, pela minha experiência do meu namorado, por outras pessoas que a gente conversou também, não é bem assim que funciona. Então, vamos lá. Os primeiros dois restaurantes que eu vou comentar aqui são dois restaurantes que estão inclusos já no pacote quando você vai lá comprar a sua passagem, né? Tem esses dois restaurantes que já estão inclusos no valor do pacote e eu diria que são os principais restaurantes que a gente tem dentro do navio da MSC Civil, que é o Marketplace e o Ocean Point, né? Que são os restaurantes considerados buffet. Então, buffet, Enfim, eu sempre falo errado essa parte, mas vocês entenderam, né? Que é self-service. Então você mesmo se serve ali para poder aproveitar, enfim, a comida. Eles são os principais porque de fato eles são os mais movimentados e é importante dizer que eles ficam abertos praticamente 24 horas. Então o que são esses restaurantes, né? Você chega lá e eles são muito grandes os dois, né? O Marketplace, se eu não me engano, fica no deck 6 e o Ocean fica no deck 8. E você vai encontrar uma variedade de opções de comida nesses dois restaurantes. Então você vai encontrar opções de pães, você vai encontrar opções de hambúrguer, de salada, e vai depender muito também do horário, né? Que você vai frequentar esse restaurante, porque eles vão mudando aí de acordo com, vamos dizer, o tema do momento. Se você é café da manhã, as opções vão ser referente ao café da manhã e assim por diante. E aí, gente, você encontra várias ilhas cheias dessas opções e você vai se servindo, né? Esses restaurantes, eles ficam abertos aí praticamente o dia inteiro, como eu falei. Então é basicamente o café da manhã, depois você tem o almoço, depois você tem o café da tarde e depois você finaliza com a janta. E ainda fica aberto aí até meados da madrugada, vamos dizer aí, até umas 2 horas da manhã, se eu não me engano, tá? Esses restaurantes. Então, o tempo todo ali funcionando, eles fecham em alguns momentos para fazer a limpeza. E você pode ir lá, às vezes você saiu da piscina, aí você quer comer alguma coisinha, você vai no restaurante.
Nesses restaurantes, além dessas opções self-service, você também encontra no café da manhã, por exemplo, o café, o chá, que é à vontade, né? Água está sempre disponível nas máquinas e suco também, só que são aqueles suquinhos de máquina, né? Dentre esses dois, o que eu mais gostei foi o Marketplace. Por quê? O civil, pelo menos, né? Ele foi construído, a ideia dele era realmente fazer com que o passageiro tivesse mais próximo do mar. Então tem uma parte no Marketplace que você fica tipo um deck assim aberto, que você consegue comer, tomar café da manhã ali, e é muito gostoso assim, o visual é muito gostoso, é uma experiência bem bacana. O Ocean também é muito legal, eu gostei muito dele porque vivia mais vazio, assim, ó. Não sei se é porque ele ficava no deck 8, as pessoas às vezes não sabiam muito bem da existência dele, então toda vez que a gente ia lá, ele tava bem vazio. E ele é legal também porque ele fica no deck 8, então a altura dele é bem bacana, porque tem uma vista bem bonita e ele é todo de vidro, então dá uma perspectiva muito legal também. Sim, a comida desses restaurantes, elas são bem assim, mais ou menos, né? Então, o que eu gostei? Como eu vou falar mais pra frente, mas eu não gostei do jantar, né? Que é à la carte. Era bom porque, por exemplo, tinha pizza nesses restaurantes. Então, pizza é difícil ser muito ruim, né? Então, às vezes, não tá dando pra comer a comida e tal. Às vezes também tem a questão do enjoo, né? Por causa de balançar muito o navio. E aí ia lá e pegava uma pizza. E a pizza deles são gostosinhas, sabe? É tipo estilo Pizza Hut, sabe? Então aquelas bem fininhas e tudo. Ou pegava um hambúrguer, enfim. Então eu gostei muito disso, dessa parte por conta disso. E também eu gostei muito do café da manhã, que tinha bastante variedade de pães. E eu amo panqueca americana. E tem, né, panqueca americana lá. Então isso foi uma coisa muito boa. Agora indo para os outros dois restaurantes que também estão inclusos no pacote quando você contrata aí a passagem pro cruzeiro, que são à la carte. Então eles são dedicados mais à parte do jantar. Quando você faz, né, você passa lá no raio-x, lá para fazer o check-in pro navio, você recebe um cartão. Esse cartão ele é como se fosse um cartão de crédito, e nele vai estar escrito o restaurante que você vai frequentar e o horário também que você vai jantar, né? Porque o que acontece nesses restaurantes à la carte, eles têm uma pegada mais chique, né? E de fato eles são bem bonitos. E aí você tem um horário marcado para poder ir jantar, né? Porque eles precisam fazer esse rodízio, tudo certinho. E além disso, gente, você provavelmente vai sentar com outras pessoas no horário da sua janta, tá? E são dois restaurantes, então você vai ficar sempre indo em apenas um deles. São bem parecidos, é meio que um é espelho do outro, então isso acaba não fazendo muita diferença no final das contas. Porém, gente, a comida tava muito ruim, sério mesmo. Uma coisa assim, a apresentação tava muito feia, o gosto tava ruim. Tanto é que no terceiro dia a gente fez um mini cruzeiro, né, dessa vez. A gente nem voltou no terceiro dia, porque realmente tava assim, um aspecto bem ruim nessa parte da comida. Então, essa foi a parte mais decepcionante da viagem, sem dúvida. Então, de tudo, das instalações do navio, da própria parte de alimentação mesmo, o jantar foi a parte que está incluso no pacote, foi a parte mais, assim, decepcionante para a gente. Por conta da comida, por conta da questão também de ter que sentar com outras pessoas. É lógico que é bacana conversar, mas você meio que tem que, né, dar sorte, entre aspas, de se juntar com uma galerinha ou um casal que tá afim de conversar, senão acaba ficando um clima até meio chato ali. Por exemplo, na primeira noite a gente se enturmou com um casal que tava lá, mas na segunda noite já eram outras pessoas, não sei por que eles fizeram isso, porque a gente ficou na mesma mesa, né? Só que aí era outro casal e aí, enfim, a gente não teve muita afinidade ali naquele momento. Aí, gente, além desses 4 restaurantes, né, já tem os restaurantes sofisticados, que eu vou falar mais pra frente. Mas o que é importante dizer aqui, gente, eu particularmente, eu tenho muita vontade de conhecer, de provar as comidas locais, sabe? Isso porque eu ainda não fiz uma viagem internacional. Mas eu também tenho receio, porque eu acabo
passando mal com uma certa facilidade, vamos dizer assim. E eu tenho um gatilho também em relação a isso, né? Então, quando eu acho que eu vou passar mal, eu tenho uma certa crise de ansiedade, que já melhorou muito, né? Vou trabalhar isso na minha cabeça, mas é uma coisa que acaba, às vezes, prejudicando um pouco, né? Aquele momento de você ficar meio apreensiva. E algo que me ajudou muito, inclusive, né? Nesses gatilhos e tudo, foi sempre viajar com seguro viagem. Inclusive em cruzeiro. Porque cruzeiro, querendo ou não, existe ali uma questão de uma proporção muito grande de comida. Então, quando às vezes você dá o azar de entrar no cruzeiro, que já tem uma virose ali, por algum motivo, aquilo acaba se espalhando, né, numa escala assim, muito grande, muito rápida. Então, viajar com seguro viagem, para mim, é uma das opções que não pode deixar mais fora do meu planejamento. Indico muito sempre a Real Seguros, porque ela é uma plataforma que vai te mostrar o melhor valor para aquilo que você está procurando, e ela te mostra seguradoras que oferecem seguro viagem para cruzeiro. Então, na hora de você contratar um seguro, você precisa selecionar as opções ali mais convenientes para sua viagem. Então, se você for viajar de cruzeiro, fazer um cruzeiro e quiser contratar o seguro, você precisa colocar isso ali no momento de fazer a reserva do seguro. Então eu vou deixar aqui o link deles. Gente, não viajem mais de verdade sem seguro viagem. Sempre contrate um, porque outra coisa, nossa, me ajudou muito assim nessa parte de viajar mais tranquila. Até sempre quando às vezes eu penso, ai meu Deus, será que eu vou passar mal? Eu tenho seguro, tal, e isso acaba me ajudando muito nesses momentos. Então fica essa dica que é sério, não viaja sem seguro viagem. E continuando, gente, além desses restaurantes que eu falei, a gente também tem os restaurantes sofisticados. Sofisticados, né? Não sei se esse é o termo correto, mas eu quero dizer que são restaurantes que estão fora do pacote que a gente contrata ali de comprar a passagem pro cruzeiro. Então, são restaurantes que você vai ter que pagar a parte se você quiser comer neles. São vários restaurantes que tem, então são restaurantes temáticos, né, com especialidades. Então, um restaurante especial em carnes, restaurante especializado em comida japonesa. E assim, no terceiro dia eu tava meio enjoada, né, então eu acabei não conseguindo comer. E foi bem legal, porque o garçom do restaurante, ele me deu uma maçã verde. Por conta disso, né, esse restaurante que a gente foi, que é um restaurante pago à parte, que o Luiz comeu e amou. Eu vou deixar o nome do restaurante aqui. Ajudou muito, então fica outra dica legal aí. Isso, gente, ainda não é a dica do final do vídeo, hein, que é uma dica muito bacana que eu vou falar pra vocês. Mas me ajudou muito, maçã verde é bom pra enjoo, gergelim, não é gergelim, é gengibre, é muito bom também. E de remédio, gente, se você for levar remédio, não leva Dramin. Leva Vonal, porque o Dramin te deixa com sono. E aí, na terceira noite, o Luiz acabou comendo nesse restaurante e realmente ele adorou a comida. Então, assim, a minha dica é, se você quiser comer bem, vale a pena investir um dinheiro para poder experimentar, nem que se for 1 ou 2 noites, um restaurante temático, tá? Então é importante dizer que esses restaurantes, eles são pagos à parte, e dentro do navio tudo é cobrado em dólar, né? Não só as comidas, mas as coisas que você compra também nas lojinhas ali, é tudo cobrado em dólar. E se você não puder, né, investir um valor a mais para ter essa experiência, vale a pena sim conhecer. Então eles são abertos, você entra, fala, posso conhecer e tal, você consegue conhecer, porque eles são muito bonitos, assim. A decoração do civil é linda, né? Inclusive, a gente também foi, a gente conheceu o Grandiosa, né? E foi interessante ver as diferenças dos dois navios. Se vocês quiserem um vídeo sobre isso, comenta aqui a diferença entre o Grandiosa e o civil. Mas vale a pena, então, você pelo menos entrar nos restaurantes para conhecer e ver a decoração deles, que são tirar foto, enfim. E aí, gente, a gente vai para a melhor parte dessa parte de gastronomia, de bebidas, na minha opinião, que foram os bares e lounges do MSC Civil. Então, são mais assim de 20 opções, são opções diversas que você tem no navio.
Então, tanto a parte do bar, né, que são aquelas partes mais fechadas e reservadas, como os lounges, que são aqueles lugares que a gente passa, tipo o do champanhe que tem, né, que você fica entre as passagens, né, então você senta ali e toma alguma coisa. Então eu gostei muito dos bares, foi bem bacana essa parte, foi uma das melhores partes, eu acho. Bares temáticos, né, então, por exemplo, tem o Sport Bar, tem o bar... Enfim, agora os bares das piscinas, então são muitas opções. E aí a gente entra num outro tema também, as pessoas têm muitas dúvidas, né? Contratar ou não um pacote de bebidas para poder viajar de cruzeiro. A gente contratou, né, em 2019, foi R$ 623 por pessoa, e a gente conseguiu dividir em 10 vezes esse valor na época. Foi a nossa salvação, porque, como eu disse, gente, tudo dentro do navio é cobrado em dólar. Então, assim, a gente achou que valeu muito a pena contratar um pacote de bebidas, porque você tem acesso a bebidas de tudo quanto é lugar. Minto, não tudo quanto é lugar, tá? Você precisa ver, porque são mais de uma opção de pacotes, você precisa ler certinho pra ver o que tá incluso, porque tem pacotes que não são todos os lugares. Mas o que a gente pegou na época, a gente, por exemplo, a gente entrava no bar, a gente tinha acesso ilimitado a todas as bebidas daquele bar. Além, né, de água, cerveja e o frigobar, gente. A gente tinha acesso a tudo que tinha dentro do frigobar. Então isso foi muito bom. Porém, desde a última temporada, a MSC, ela mudou essa questão de você poder, né, enfim, pegar qualquer bebida de forma ilimitada. Então agora tem um limite, se eu não me engano, de 15 bebidas por pessoa e por dia, quando se trata de álcool. Quando não é álcool, continua sendo ilimitado, mas eles fizeram essa restrição aí em relação a bebidas alcoólicas. Então, infelizmente, né, ou felizmente também, não sei se alguém consegue beber 15 bebidas num dia só de álcool, mas deve ter muita gente, né, por isso que eles restringiram. Mas fica aí essa mudança. Eu não sei dizer quanto que tá o pacote agora, eu vou deixar aqui o link que você consegue acessar todas as informações dentro do próprio site da MSC, mas valeu muito a pena realmente pra gente essa parte de pacotes. Ah, e tem outra coisa, gente, importante também quando a gente fala de pacotes, é a água. A água, né, o acesso à água, ela é inclusa no pacote, né, quando você compra ali a passagem, mas é aquela água de máquina, não é a água de garrafinha. Então isso também é uma coisa que pode fazer diferença, né. Então se você tem receio, às vezes, de tomar água, né, sem saber muito bem a procedência, eu sei que isso pode ser algo meio, como ela é enjoada e tal, mas dependendo, né, da situação, às vezes, sei lá, alguma contaminação inesperada, não sei, gente, mas o que eu quero dizer é que você não tem acesso à água industrializada, só aquela água da máquina mesmo. E aí, indo para o final do vídeo e quase chegando na super dica aí, sobre filas, né? Você com certeza vai encontrar filas nos restaurantes. E a dica aqui é tentar fugir dos horários de pico. Então, em vez de você almoçar meio-dia, 1h, talvez almoçar 2h30, 3h, que os restaurantes podem estar mais vazios. Um ponto bem legal também é que os novos navios da MSC têm o aplicativo MSC For Me, que independente de você contratar ou não o pacote de internet, que já é outros 500, você consegue acessar algumas informações ali, inclusive o cardápio dos restaurantes, tá? A comida predominante, né, do navio é Mediterrânea Internacional. Dica final. Então, se você chegou até aqui, pega essa dica, que na verdade é uma reflexão, não é algo oficial, volto a dizer aqui. Mas o que acontece, gente? A gente foi, na verdade, né, para a inauguração do MSC Grandiosa. A gente fez um bate-volta, né, nesse dia. O que aconteceu? Como era a inauguração, ele estava chegando da Europa para o Brasil. E a gente teve acesso a várias comidas e bebidas nesse evento, né? Inclusive o jantar. E, gente, estava bem diferente. Não estava excelente, comida maravilhosa, né, de Masterchef, mas estava muito melhor do que quando a gente fez o MSC Civil. E qual foi a nossa percepção? Quando a gente fez o Civil, já era final de temporada, então ele já estava no Brasil há muito tempo, e a gente sentiu duas coisas. Comidas, né, os alimentos, eles eram do Brasil já,
porque eles já estavam há um tempo navegando no Brasil e a tripulação já estava muito cansada. E quando a gente teve essa experiência no Grandiosa, era começo de temporada, então eram produtos importados que vieram lá de fora. Então a cerveja era diferente, a água era diferente, então era tudo muito diferente. E também a tripulação, né, enfim, tava começando ali a temporada no Brasil. Então foram duas coisas que a gente achou bem interessantes. E a gente pensou, será que quando a gente faz um cruzeiro no começo da temporada, a comida não é melhor? E isso não foi só uma percepção que a gente teve, porque nesse jantar a gente sentou com um outro casal de cruzeiristas, a gente conversou com outras pessoas também, mas esse casal, eles já fizeram vários cruzeiros e eles têm a mesma percepção. Eles falam que é muito diferente você pegar aí, fazer um cruzeiro no começo da temporada e no final da temporada também. Então fica essa dica aí, se você for fazer o cruzeiro, se você está planejando ainda, talvez seja um ponto legal de você pesquisar, inclusive mais a fundo, quando você estiver planejando a sua viagem. E é isso, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. O próximo vídeo vai ser sobre o MSC Civil no geral, então qual foi a nossa experiência, né, fazendo o navio pela primeira vez, foi o nosso primeiro cruzeiro. Parte da piscina, parte da cabine, qual tipo de cabine a gente pegou, o que a gente acha que compensa mais. Aqui também embaixo, na descrição, vai ter um link do blog com esse artigo ali, com essa experiência ali, bem detalhada também, com outras dicas bacanas. É isso, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Aqui embaixo também vão ter outros links importantes, como do seguro viagem e tudo mais. E espero você no próximo vídeo sobre como foi fazer o primeiro cruzeiro no MSC Civil. Até a próxima!